Você já pensou nisso? Quanto dinheiro você precisa ter para acordar amanhã e dizer, nunca mais preciso trabalhar? 500 mil reais? 1 milhão de reais? 5 milhões de reais? A maioria das pessoas chuta um número grande aleatório e acha que está certo, mas está completamente errado. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. A resposta não é um número fixo, não existe um valor mágico que funciona para todo mundo, depende de quanto você gasta. E quando você entende essa matemática, quando você realmente calcula o seu número específico, tudo muda. Você para de perseguir valores aleatórios que viu em algum lugar e começa a construir um objetivo real e alcançável. E aqui está o que vai te surpreender. O número que você precisa é provavelmente muito menor do que você pensa, mas ao mesmo tempo muito maior do que você tem agora. Segundo dados da Ambima, apenas 3% dos brasileiros têm patrimônio suficiente para viver de renda passiva. 3%. Os outros 97% vão trabalhar até o corpo não aguentar mais ou até a aposentadoria do INSS de R$ 1.800. Hoje eu vou te mostrar a matemática exata de quanto você precisa para nunca mais trabalhar. Vou te mostrar os 3 níveis diferentes de independência financeira e vou te mostrar como chegar lá. Mas aviso desde já, quando você calcular seu número real, você vai ter um choque, ou vai perceber que está muito mais longe do que achava, ou que está muito mais perto do que imaginava. A regra matemática, que determina seu número. Existe uma regra usada por investidores no mundo todo para calcular quanto você precisa para viver sem trabalhar. É a regra dos 4%. E funciona assim. Você pode retirar 4% do seu patrimônio total todo ano para viver sem nunca acabar o dinheiro, porque os 4% que você retira são compensados pelos rendimentos que continuam crescendo. Vou traduzir isso para português, claro e prático. Se você tem R$ 1 milhão investido em uma carteira que rende em média 12% ao ano, você pode tirar R$ 48 mil por ano para viver suas despesas. Isso dá R$ 4 mil por mês na sua mão. E o melhor, seu patrimônio não só se mantém como continua crescendo. Por quê? Porque você tira 4%, mas a carteira rende 12%. Sobram 8% que ficam compostos aumentando o seu patrimônio. E é exatamente por isso que a conta para descobrir seu número é extremamente simples. Você pega quanto precisa por mês para viver, multiplica por 12 para ter o valor anual e divide por 0,04, que é a taxa de retirada segura. Pronto, esse é o patrimônio que você precisa ter investido. Vou te dar exemplos concretos para você entender. Você gasta R$ 3 mil por mês para viver. São R$ 36 mil por ano. Pega R$ 36 mil e divide por 0,04, igual a R$ 900 mil. Esse é seu número mágico. Com R$ 900 mil bem investidos, você nunca mais precisa trabalhar se você consegue viver com R$ 3 mil mensais. Você gasta R$ 5 mil por mês? São R$ 60 mil por ano. Divide por 0,04 igual a R$ 1 milhão e 500 mil. Esse é seu número. Você precisa de R$ 10 mil por mês para viver bem, R$ 120 mil por ano. Divide por 0,04 igual a R$ 3 milhões. Esse é quanto você precisa acumular. Mas aqui está onde a maioria das pessoas se assusta completamente. Elas fazem essa conta e veem que precisam de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões ou até R$ 3 milhões. E a primeira reação é: impossível, nunca vou chegar lá na minha vida. E aí desistem antes mesmo de começar e continuam trabalhando até morrer. E isso nos leva diretamente para a parte mais importante que ninguém te explica direito. Você não precisa do número total para ter liberdade. Aqui está o segredo que muda completamente o jogo e que ninguém te conta. Você não precisa ter um número total, o 100% do patrimônio, para começar a trabalhar menos e ter mais liberdade. Você pode construir liberdade parcial, liberdade progressiva. E cada R$ 100 mil que você acumula te dá mais margem de manobra, mais poder de escolha, mais controle sobre sua vida. Vou te dar exemplos práticos e reais. Digamos que você calculou que precisa de R$ 1 milhão e 200 mil para ter R$ 4 mil por mês de renda passiva e viver sem trabalhar. Mas se você tem R$ 300 mil, isso já te dá R$ 1.000 por mês de renda passiva automaticamente. Você ainda não pode parar de trabalhar totalmente, mas pode trabalhar meio período. Pode escolher um emprego que paga R$ 3 mil em vez de R$ 4 mil, mas que você gosta muito mais. Pode ter mais tempo livre. Com R$ 600 mil, você já tem R$ 2 mil de renda passiva mensal. Você precisa trabalhar só para ganhar mais R$ 2 mil.
é literalmente metade do caminho. Você pode trabalhar 20 horas por semana em vez de 40. Pode ter vida muito mais equilibrada. Com 900 mil reais, você tem 3 mil reais de renda passiva. Falta só 1.000 reais para o total. Você pode fazer apenas alguns freelas leves por mês. Pode escolher só os trabalhos que realmente quer fazer. Pode dizer não para 90% das oportunidades e aceitar só as que fazem sentido. E é exatamente por isso que a jornada para a independência financeira não é tudo ou nada. Não é ou eu tenho os 3 milhões ou continuo escravo. Cada etapa, cada 100 mil reais, cada 200 mil reais que você acumula te dá mais liberdade real, mais poder de negociação, mais capacidade de dizer não para coisas que você não quer fazer. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, pessoas com um patrimônio investido acima de 200 mil reais relatam 58% mais satisfação com o trabalho do que pessoas sem patrimônio nenhum. Por quê? Porque elas não estão presas. Elas sabem que podem sair se quiserem. E só essa opção, só esse poder de escolha muda completamente a relação com o trabalho. Mas aqui está onde fica ainda mais interessante. O número que você precisa muda completamente dependendo do estilo de vida que você quer ter. Os 3 níveis de independência financeira. Existem 3 níveis completamente diferentes de independência financeira. E o patrimônio que você precisa acumular é radicalmente diferente em cada um deles. Entender isso é crucial porque define sua estratégia. Nível 1. Independência magra ou minimalista. Você vive com o básico do básico. R$ 2.500 por mês. Apartamento alugado simples, comida feita em casa sempre, transporte público, zero luxo, zero supérfluo, viagem só de vez em quando para lugares baratos. Para sustentar isso, você precisa de R$ 750 mil investidos. É um nível monge. Você é completamente livre, não depende de ninguém, mas vive muito apertado. É para quem valoriza a liberdade de tempo acima de tudo. Nível 2, independência confortável ou classe média. Você vive bem, com conforto razoável. R$ 5 mil por mês, apartamento decente, pode sair para jantar de vez em quando, pode viajar 1 ou 2 vezes por ano, tem plano de saúde, pode comprar algumas coisas que quer, tem algum conforto sem ser luxo. Para isso você precisa de R$ 1.500.000 investidos. É o nível que a maioria das pessoas busca quando pensa em aposentadoria confortável. Nível 3, independência farta ou abundante. Você vive muito bem, com bastante conforto. R$ 10 mil por mês ou mais. Pode fazer praticamente o que quiser, viajar quando quiser, não precisa olhar preço na maioria das situações. Pode ter hobbies caros, pode ajudar família. Para isso você precisa de R$ 3 milhões ou mais investidos. É o nível abundância, onde você tem liberdade total de tempo e de dinheiro. E aqui está o que você precisa decidir agora, hoje. Qual nível você quer alcançar? Porque essa decisão muda totalmente sua estratégia, quanto você precisa investir por mês, quantos anos vai levar. Se você quer nível 1, é alcançável em 10 a 15 anos investindo pesado desde cedo. Se você quer nível 3, pode levar 25 a 30 anos ou mais. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca chega em lugar nenhum, porque elas não definem claramente o nível que querem, não sabem o número exato que estão perseguindo. Ficam correndo atrás de um objetivo vago tipo quero ficar rico e nunca alcançam nada concreto. Mas aqui está a parte que realmente importa. Como você sai do zero e chega no seu número? A matemática prática de como chegar lá. Vamos trabalhar com um exemplo prático e detalhado. Você quer independência confortável, nível 2, R$ 5 mil por mês. Calculou que precisa de R$ 1.500.000 investidos. Você tem 30 anos hoje, quer se aposentar aos 55 anos? Tem 25 anos pela frente para construir isso. Se você conseguir investir R$ 2 mil por mês, de forma consistente em uma carteira diversificada, rendendo em média 12% ao ano, durante esses 25 anos, você chega em aproximadamente R$ 3.800.000. Você não só bateu a meta de R$ 1.500.000, como passou muito. Tem margem enorme de segurança, mas se você investir R$ 1.000 por mês pelos mesmos 25 anos, você chega em aproximadamente R$ 1.900.000. Ainda é mais que o necessário, dá tranquilo. Se você investir R$ 500 por mês, chega em aproximadamente R$ 950.000.
Não é suficiente para os R$ 5.000 mensais que você queria, mas te dá aproximadamente R$ 3.166 por mês de renda passiva. Você ainda precisa trabalhar para ganhar mais R$ 1.834, mas já é meio caminho, já é liberdade parcial gigante. E aqui está a verdade matemática brutal e linda ao mesmo tempo. Quanto mais você consegue investir agora, no presente, menos tempo você precisa trabalhar no futuro. Cada R$ 100 a mais que você consegue adicionar aos seus aportes mensais reduz em meses ou até anos o tempo total até sua independência financeira completa. Segundo dados do Banco Central, brasileiros que investem regularmente com disciplina levam em média de 15 a 20 anos para acumular o primeiro R$ 1 milhão. Não é rápido, não é mágica, mas é totalmente alcançável para qualquer pessoa com um salário mediano que tenha disciplina. E esses 18 anos vão passar de qualquer jeito, você querendo ou não. A única pergunta relevante é: daqui a 18 anos você quer ter R$ 1 milhão investido? Ou quer estar exatamente no mesmo lugar financeiro que está hoje? E isso nos leva para a realidade dura que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser dita. A verdade brutal que dói, mas liberta. E é exatamente por isso que apenas 3% dos brasileiros chegam na independência financeira real. Porque apenas 3% estão genuinamente dispostos a fazer o que os outros 97% não fazem. Viver com menos do que ganham, investir consistentemente a diferença e esperar pacientemente durante décadas. Seu número está te esperando. A única pergunta é: você vai buscar ou vai desistir? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente: meu número. Meu nome é Denilson e nos vemos na próxima.